E aí, gente? O porquê que o Grêmio vende os seus ativos tão abaixo dos outros clubes? Principalmente Palmeiras e Flamengo. Esta é a pauta. Gustavo Nunes já foi anunciado pelo Brentford, foi conteúdo aqui no primeiro vídeo hoje. Se você não viu, ele vai estar num card aqui ou aqui. Dê uma olhada. Richard Rios do Palmeiras recebeu uma proposta de mais de 140 milhões de reais do Fenerbahçe da Turquia e o Palmeiras recusou e bateu o pé dizendo que ele só sai pela multa, 100 milhões de euros, 615 milhões de reais. Ah, mas o Richard Rios é titular da seleção colombiana. Beleza, finalista de Copa América. Beleza. Mas o Gustavo Nunes tem 18 anos e é atacante. E segundo a imprensa inglesa, saiu por 10 milhões de libras. O porquê que o Grêmio não conseguiu vender o Gustavo Nunes por pelo menos 15 milhões de libras, que é pouco para um atacante. Esses valores de 23 milhões de euros oferecidos pelo Richard Rios, recusados pelo Palmeiras, teria que ter sido a venda mínima do Gustavo Nunes. O porquê que o Grêmio não consegue nem chegar perto do Palmeiras e do Flamengo? Flamengo este que recusou uma proposta de mais de 100 milhões pelo Pedro. A gente vai falar sobre isso. A diferença entre Palmeiras, Flamengo e as vendas do Grêmio depois da vinheta. A gente aqui vai falar de Richard Rios e Gustavo Nunes. Mas a gente pode colocar neste pacote a recente recusa do Flamengo por Pedro, para vender o Pedro. O Flamengo recusou. Deixa eu pegar aqui, ó. Flamengo recusa proposta por Pedro. Vamos lá. Tô vindo aqui direto na... Entendeu? É que nem live aqui, ó. Ó, Flamengo recusa a proposta de 154 milhões de time da Premier League por Pedro. Flamengo recusou nos últimos dias 20 milhões de euros do Nottingham Forest da Inglaterra pelo atacante Pedro. Gente, 20 milhões de euros do Nottingham Forest pelo Pedro, jogador de seleção brasileira. Sim, verdade. Até que é um valor baixo pro Pedro, tá? Jogador que foi agora convocado para a seleção brasileira, vai para as eliminatórias. Aí, a gente chega na informação do Richard Rios, que a ESPN deu. Fenerbahçe oferece 23 milhões de euros, 141 milhões de reais por Richard Rios do Palmeiras. A presidente Leila garante que só vende o volante colombiano pelo valor da multa, 100 milhões de euros, 615 milhões de reais. Vale tudo isso? Não, não vale tudo isso. Ah, o Richard Rios é baita jogador, sim, mas é volante. Não vale essa Babilônia de dinheiro. E aí a gente chega no Gustavo Nunes, vendido por 12 milhões de euros, ou 10 milhões de libras. Cara, 18 anos. O Grêmio vendeu o Gustavo Nunes por 70 milhões de reais. Ah, mas ficou com 20% de uma futura venda, e aí o Brentford pode vender ele por 100 milhões de euros, o Grêmio coloca aí mais 70 milhões nos cofres. Bom, beleza, vai dar 140 milhões, ainda é pouco por um atacante de 18 anos, e o Brentford vai ter que vender por 100 milhões de euros para chegar nesses valores. Então, o porquê que o Grêmio, a pergunta é, o porquê que o Grêmio não consegue vender os seus ativos pelo menos parecido com o que Palmeiras e Flamengo hoje conseguem fazer? Esta é a pergunta. Lembrando, o Grêmio é um dos clubes que mais revela jogadores da base, um dos clubes da América do Sul inteira que vendem jogadores da base todo ano. Revela pelo menos um jogador da base e vende todo ano. Cebolinha, PP,
Pedro Rocha, Bitelo, Arthur, Gustavo Nunes, TT, entre outros. Nos últimos 10 anos pra cá, o Grêmio foi o clube que mais vendeu jogador revelado da base. Mas vendeu o PP por 15 milhões de euros, vendeu o Pedro Rocha por 15, vendeu o Cebolinha por 15, vendeu o Arthur aí sim por 45, vendeu o Gustavo Nunes por 10 de libras ou 12 de euros. E o Palmeiras? Endrick por... Agora o Estevão por... E agora tá pedindo um rios de dinheiro pelo Richard Rios, né? Trocadilho. E o Flamengo? Vinícius Júnior por uma Babilônia. E outros tantos. Mas o Grêmio é o time que mais vende ativos da base nos últimos 10 anos. É o time que mais consegue revelar jogador para o mercado nos últimos 10 anos. Tem o Gabriel Mack agora vendido por um valor que eu acho inclusive considerado baixo. Tem um outro garoto também, companheiro do Mack no Sub-20, que tá recebendo sondagem, que pode sair também. Tem o Igor Serrote com sondagem. Tem o Cássio, que nem subiu pro profissional, com sondagem. Tem o Nathan Fernandes, que vai voltar a ter protagonismo com 19 anos também, que vai receber sondagem, vai sair também. Se jogar 10 jogos bem, sai em janeiro também. Então, o Grêmio vende, mas a pergunta é, o porquê que o Grêmio não consegue chegar nos valores que Palmeiras e Flamengo chegam? Ou pelo menos perto disso. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!